Fala aí pessoal, a gente está iniciando a nossa terceira aula sobre potenciação. Hoje a gente vai falar sobre as potências com expoente inteiro e também quando o expoente é um número racional. Então, bora lá começar. Começando pela potência com expoente inteiro. Antes da gente definir, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em alguns exemplos, já que a gente já sabe o que é potência, para poder definir a potência com expoente inteiro. Vamos pegar as potências de base 2. Por exemplo, 2 elevado a 4, nós já sabemos que é só multiplicar o número 2, 4 vezes ele aparecendo nessa multiplicação. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 elevado a 3 vai ser igual a 8, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2 é igual a 4, certo? Também temos aqui 2 elevado a 1, e a gente sabe que quando o expoente é 1, é o próprio número, né? A própria base. E se você reparar, está acontecendo uma regrinha aqui no resultado dessas potências. Você percebe que, conforme eu estou diminuindo aqui uma unidade do expoente, o resultado está sendo sempre dividido por 2. Né? Por que está sempre sendo dividido por 2? Eu estou retirando um 2 dessa multiplicação. Como assim? Vamos colocar aqui o 2 elevado a 4 na forma de multiplicação. Se eu quero 2 elevado a 3, eu vou retirar um desses números 2. E de forma matemática, né, pensando em cálculos, como é que a gente retira esse número 2? Que não é só apagar o número da conta. A gente faz a operação inversa da multiplicação. Já que aqui eu estou multiplicando por 2, eu vou dividir por 2. Que aí quando eu divido 2 por 2, isso daqui vai dar 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então o resultado acaba sendo o produto desses números aqui. Então eu estou sempre dividindo por 2 conforme diminui um expoente. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, o 2 elevado a 0, que é aquela regrinha que a gente já sabe, 2 dividido por 2, 1. Se encaixa também naquela regrinha, então é mais uma ideia aí para vocês lembrarem por que todo número elevado a 0 é 1. Mas o objetivo aqui é falar de expoente inteiro. Ok, esses expoentes que eu coloquei são números inteiros também, só que a gente não viu o lado negativo, ou seja, quando o expoente é menos 1, menos 2, menos 3 e aí por diante. Vamos usar essa regularidade que está acontecendo, que é sempre dividir por 2, vamos colocar aqui no último também. Vamos utilizar essa ideia para calcular o valor de quando o expoente é negativo. Então, vamos apagar isso daqui. E aí, a gente agora continua, né, diminuindo uma unidade do expoente. Como aqui a gente parou no zero, o que vai vir imediatamente aqui antes do zero, o menos 1. Né? O inteiro que vem antes do zero é menos 1. Significa que eu vou dividir o resultado aqui, que é 1, por 2 também. Vai ser 1 dividido por 2. E aí a gente pode continuar fazendo isso. Pode fazer o 2 elevado a menos 2, significa que eu vou dividir novamente por 2. E aí vocês lembram como é que divide fração? Meio dividido por 2, a divisão entre frações é como? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como aqui embaixo é apenas 2 e todo mundo sabe que tem um 1 aqui escondido, né? A gente sempre pode estar colocando o denominador 1. Então, 1 vem aqui para cima, o 2 para baixo. Fica meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, isso daqui é 1 sobre 4. 1 quarto, tá? E aí começa a perceber o seguinte, que, vamos aqui destacar até de outra cor, o 2 elevado a 1 foi igual a 2. O 2 elevado a menos 1, ou seja, a versão negativa desse número, foi 1
sobre 2. O 2 elevado a 2 dá 4. Observa que quando é menos 2, ou seja, negativo, olha aqui, continua aparecendo um 4, só que é 1/4. Lembra que eu acabei de falar aqui, e isso a gente já sabe de muito tempo, que todos os números aqui, eles têm um denominador 1. Eu posso dizer que 16 é a mesma coisa que 16 sobre 1. Então, eu posso dizer que 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. E 2 é 2 sobre 1. Vocês estão reparando o que aconteceu aqui e aqui? O 4 veio aqui para baixo da fração e o 1 aqui para cima. Inverteu o número. Você repara a mesma coisa no 2 elevado a 1. Vamos puxar aqui. Daqui a pouco eu apago para não ficar muito bagunçado. Você percebe que o 2 veio para baixo e o 1 para cima. Ficou 1 sobre 2. Então, essa daqui é um exemplo da gente ver como é que vai se comportar o resultado quando o expoente for negativo. Vamos apagar aqui para não ficar muita coisa. Então, você percebe que o resultado de uma potência com o expoente negativo ele é praticamente o mesmo do resultado da potência positiva. Eu vou estar multiplicando aquela base várias vezes. Só que é o inverso do número. Então, o que está embaixo sobe e o que está em cima vai descer. Tá? Deixando assim um método prático aí para vocês estarem gravando. Isso quer dizer que, de forma geral, vamos acompanhar aqui a definição agora para todos os casos, que dado um número real A. Então, se a gente tiver qualquer número que não seja nulo, então a gente não está colocando zero, e um número n que seja natural. Chama-se potência de base A e expoente menos n. Então, aqui o expoente está sendo um número negativo. O número a elevado a menos n. Então, quando a gente tiver essa situação de um número na base e um expoente negativo, ele vai ser o inverso do resultado do a elevado a n. Em outras palavras, eu tenho aqui um a elevado a menos n. Isso daqui é igual a 1 sobre o a elevado a n. Ok? A gente vai estar invertendo o número. Vamos ver isso daqui em exemplos. Aqui na letra A eu quero que calcule, no número 1 eu quero que calcule, na letra A, o 2 elevado a menos 5. 2 elevado a menos 5, como o expoente é negativo, você já inverte. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 5. Tá? Essa inversão, vamos dizer assim, está deixando o expoente positivo. E aí eu calculo normalmente. Eu sei que 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? 5 vezes que o número 2 está aparecendo aqui nessa multiplicação. Lembrando que, repara o que eu estou falando, ele aparece 5 vezes na multiplicação. Eu não estou fazendo vezes 5, tá? Porque 2 vezes 5 é 10. Não é isso que a gente está fazendo aqui. E o resultado aqui é 32. Então, 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a menos 5 é 1 sobre 32, ok? E aqui na letra B, nós temos aí duas potências, né, com expoente negativo, o 4 elevado a menos 10 e dividido pelo 4 elevado a menos 6. Aqui a gente pode utilizar aquelas propriedades que a gente já conhece. Na divisão, quando as bases são iguais, a gente repete a base e diminui os expoentes. Então, vai ser menos 10, menos, agora atenção, eu tenho que fazer um menos o outro, só que o de baixo já é menos, já é negativo. Então, ficam dois sinais de menos. Vai ficar menos 10, menos o 6. Tá? O menos da conta de menos que eu estou fazendo e o menos 6 porque o número já é negativo. E aí a gente sabe que esses dois sinais de menos aqui fica positivo. Então, menos 10 mais 6. E aí, como eu tenho o negativo aqui como maior, né, eu tenho
uma perda maior, digamos assim, eu perdi 10 e ganhei 6, o meu saldo no final é menos 4, né? Continua aí um número negativo, já que a quantidade maior era negativa. Bom, agora eu vou inverter o número, então vai ficar 1 sobre 4 elevado a 4, inverti para deixar o meu expoente positivo, e agora eu calculo essa potência normalmente. 4 elevado a 4, já sabe, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes que o número aparece na multiplicação. E aí a gente pega o resultado disso, que é igual a 256. Ok? Então, fizemos aí 2 exemplos de potência com expoente inteiro. Lembrando que, como vocês puderam perceber, todas aquelas propriedades da aula 2 também vão valer quando o expoente for um número inteiro, quando for um número negativo, ok? E aí também tem o expoente racional. A gente vai aproveitar logo hoje para fechar essa parte de potência. Então, vamos ver o que acontece quando a gente tem um número racional, quando tem uma fração como expoente. Bom, então agora para a gente entender o expoente racional, né? Quando tiver uma fração, por exemplo, como expoente, vamos tentar pegar alguns exemplos primeiro, antes de definir, parecido com o que até eu fiz com o expoente inteiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em 2, vamos pensar aqui no 2 elevado a meio vezes 2 elevado a meio, tá? Que até o momento a gente não sabe como calcular quando tem um número racional lá no expoente, né? No caso aí a gente tem uma fração no expoente. Bom, o que a gente sabe é que a gente pode utilizar aquela propriedade, né, de que repetir a base e somar os expoentes. Então, meio mais meio. Meio mais meio, né? A gente sabe que é a soma de frações com o mesmo denominador. Basta você repetir o denominador e somar os expoentes. Então, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, essa fração, vamos botar maior aqui, 2 dividido por 2 é igual a 1, certo? Então, eu posso dizer que isso daqui é igual a 2 elevado a 1, e 2 elevado a 1 é 2. Beleza? Então, utilizando aquela propriedade que a gente viu lá na aula 2, eu consegui achar que o resultado dessa multiplicação aqui é igual a 2. Mas e aí? Eu sempre vou ter que utilizar a propriedade? Sempre vai dar para utilizar a propriedade? Ou eu consigo calcular uma potência só de expoente racional de alguma outra maneira? Vamos pensar aqui um pouquinho. Aqui na hora que eu somei meio com meio, certo? São dois fatores iguais. Eu poderia, ao invés de escrever como uma soma, eu poderia colocar isso daqui, ó. É o meio vezes 2, certo? Ou 2 vezes meio, né? Tanto faz a ordem. Por quê? Eu estou somando duas parcelas iguais de meio. É a mesma coisa que multiplicar meio por 2. Isso que é a multiplicação, né? Que a gente aprende lá nos primeiros anos. A multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais. Então, eu posso estar escrevendo dessa maneira. A gente sabe também, aí vamos pensar em uma outra propriedade, que você tem aqui uma multiplicação de expoentes. Lembra qual é a propriedade que você multiplica os expoentes? É a potência da potência. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a meio elevado a 2. Lembra da potência que a gente falou na aula 1? Quando você tem dois expoentes assim, você multiplica eles. Então aqui eu fiz o processo inverso. Eu já tinha os expoentes sendo multiplicados e aqui eu dividi em dois expoentes. Vamos colocar assim. E por que eu estou fazendo isso? Eu sei que no final o resultado é 2, certo? Mas eu sei também algo muito importante que a gente vai poder utilizar agora. Esse número aqui, ó, ele está elevado ao quadrado. Como é que eu faço para
eliminar esse expoente 2 aqui, anular ele. Tem alguma operação que eu consigo anular essa potência? Tem. Todas as operações elas possuem uma operação inversa. E qual que é a operação inversa da potência? É a raiz, a radiciação. Então, só para a gente lembrar rapidinho, se eu quero calcular a raiz quadrada do número 4, isso daqui é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada é aquele de um número, é aquele número que quando você multiplicar duas vezes, né, ele aparecer duas vezes na multiplicação, o resultado é um número dentro do radical, que é o símbolo da raiz. A mesma coisa quando eu tenho uma raiz cúbica. E que é a raiz cúbica? Aí você busca o número que aparece 3 vezes na multiplicação, que vai dar 8. Também é 2, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá? Então a gente percebe que a radiciação, né, a raiz, seja ela quadrada, cúbica ou de qualquer outra ordem, ela trabalha com o inverso do que a potência faz. Então, se ela é um inverso, ela pode anular a potência. Como assim? Se eu sei que a raiz quadrada do 4 é 2 e que o 4 é 2 ao quadrado, repara que eu estou anulando a raiz quadrada com esse elevado ao quadrado, sobrando apenas o número 2. Certo? A mesma coisa com o outro exemplo. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu posso anular essa raiz cúbica com esse elevado ao cubo. E aí, mantém apenas o 2. Tá? Então, isso daqui a gente aprende lá em raiz. Né? Quando a gente aprende mesmo desde o início potência, raiz, a gente sabe desses detalhes. Eu estou relembrando porque vocês já devem imaginar o que eu vou fazer aqui agora. Como eu tenho aqui um elevado ao quadrado, eu vou colocar isso daqui em raiz quadrada. Vamos colocar aqui tudo dentro da raiz. Porque se eu coloco isso daqui na raiz quadrada, eu posso anular esse expoente com essa raiz quadrada. Mas um detalhe, esse pedaço aqui, ó, o finalzinho, vamos destacar aqui o final, é uma igualdade, certo? Eu estou dizendo que um lado é igual ao outro. Significa que se eu calculei a raiz do primeiro lado, do primeiro membro da esquerda, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Se eu não fizer a mesma coisa, eu estou mudando os números só de uma parte. Então, eu tenho que colocar aqui também raiz quadrada, no caso do número 2. Com que a gente com que fica, né, o que vai sobrar? O 2 elevado a meio, certo? Um 2 elevado a meio igual a raiz quadrada do 2. Então, a gente conseguiu determinar o resultado de uma potência com expoente racional. A gente percebe que para calcular o resultado da potência, a gente precisa da raiz. E como é que fica essa raiz? Vai ser a raiz da base, né? Como a base é o número 2, dentro do radical continua sendo 2. E que raiz eu vou calcular? O que vai me dizer a ordem da raiz, ó, eu precisei colocar uma raiz quadrada, por quê? Porque aqui era ao quadrado. E aí você percebe que, ó, a relação, se você perceber aqui uma relação, ó, esse denominador 2, ele que vai indicar para a gente a ordem da raiz. Se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica e por aí vai. Então, como aqui embaixo o denominador é 2, eu precisei utilizar uma raiz quadrada. Tá? Se a gente fizer vários exemplos, a gente vai explorar melhor ainda essa relação para se entender por que é essa regrinha. Vamos fazer só mais um rapidinho? Então, olha só, vamos fazer aqui mais um rapidinho, só para vocês perceberem e também não ficar muito de, vou ter que gravar uma nova regra, só para ficar um pouquinho mais claro essa regrinha aí de calcular com expoente racional. Vamos fazer a mesma coisa aqui, repetir a base e somar os expoentes. Então, 2 terços
mais 2/3, mais 2/3. Lembrando que na soma de frações, denominadores iguais, repete ele e soma os expoentes. Então, 2, 4, 6. E aí a gente tem a fração que é 6/3. Vamos botar aqui no cantinho. 6 dividido por 3 é 2. Então, fica 4 elevado a 2, que é igual a 16. Tá? Então, a gente conseguiu calcular aquela expressão tranquilamente. E se eu quisesse o valor de apenas uma dessas potências, saber quanto que é 4 elevado a 2/3? Vamos fazer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer. Aqui, ao invés de eu somar, eu vou escrever como uma multiplicação. Como são 3 fatores, então 3 vezes o 2/3. E a gente já sabe que isso daqui lá no final dá 16, ok? E aí, como eu tenho uma multiplicação no expoente, eu vou utilizar a propriedade da potência de potência. Então, vai ficar 4 elevado a 2/3 elevado a 3. Isso igual a 16. Repara que agora o expoente não é mais o expoente, o segundo expoente, né? Não é 2, ele é 3. Então a gente vai precisar usar uma raiz cúbica para poder anular ele. Então vai ficar a raiz cúbica de 4 elevado a 2/3 elevado a 3. Isso igual, também usamos a raiz cúbica aqui, de 16. Ok? Vamos então anular essa raiz com o expoente. Vai ficar apenas 4 elevado a 2/3 igual a raiz cúbica de 16. Beleza? Então a gente chegou aí no resultado da potência do 4 elevado a 2/3 de um só elemento daquela multiplicação lá de cima. Você já deve estar percebendo aquilo que eu falei. O número aqui de baixo, o denominador, é ele que indica a ordem da raiz, tá? Então, por isso que eu estou fazendo mais um exemplo aqui, para reforçar isso. Mas você deve estar percebendo também que a base, que era 4, aqui não é mais 4. Mas se você quiser, isso daqui vira 4 facilmente. Sabe por quê? 16 é 4 ao quadrado. Pronto. Temos aí a base 4. Então, é 4 ao quadrado. E se você perceber, esse ao quadrado aqui, ó, o 2, é o número que está aqui em cima da fração, o numerador. Então, se acontecer de você ter uma fração com algo diferente de 1 aqui no numerador, você vai poder escrever a base elevado a esse número do numerador. Está um pouquinho complicado ainda. A gente vai fazer alguns exemplos mais diretos. Você vai ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É tranquilo essa regrinha aqui. Vamos botar a regra então para um caso qualquer. E aí depois a gente faz exemplo que vocês vão ver que é mais simples. Aqui eu só quero dar uma ideia de como que se chegou a essa definição aqui. E dados um número real positivo A, que vai ser a nossa base, um número inteiro M e um número natural N maior que 1. Chama-se potência de base A e expoente M sobre N, né, a nossa fração, a raiz enésima aritmética de A elevado a M. Então, a raiz enésima, ou seja, a ordem da raiz é de acordo com o valor do N e vai ser a raiz da minha base A elevado ao M. Então, é isso que a gente precisa gravar. Vamos colocar aqui para vocês, melhor. É isso que vocês precisam gravar aqui. A raiz, a ordem dela é o denominador. E dentro do radical vai ficar a base, que é o A, e o expoente M, que é o numerador da fração. É essa regrinha aí que vocês precisam gravar. Eu mostrei para vocês como é que a gente chegou nessa ideia. A gente sabe essa ideia, a gente pode colocar ela em prática, como nesse cálculo aqui, tá? Tá parecendo que a fração tá meio que na mesma linha do número, mas é porque eu coloquei bem grande e aí fica dando essa percepção. Mas esse 2 elevado a meio
é assim, tá? O meio lá em cima como expoente, botar até menorzinho aí para vocês, tá? Para não confundirem achando que esse meio está na mesma linha do 2. Vamos até reescrever aqui, ó, fica melhor assim. Então, como é que a gente faz para calcular essa potência? Vamos lembrar daquela regrinha. Vai ser a raiz, tá? Do 2, que é a base, e aí você vê os valores do numerador e do denominador. A raiz, ela vai ser quadrada, porque o seu denominador é 2. E o expoente aqui do 2, ele é o 1, ele é o numerador. Como 2 elevado a 1 é 2 mesmo, eu não vou nem escrever esse 1 aqui. Beleza? Está calculado. A raiz quadrada de 2, ela não é um número exato, né? É um número irracional, um número infinito. Então a gente vai deixar escrito só raiz de 2. Se quiser, você pode pegar um valor aproximado aí de 1, tanto, ok? A letra B, vou até reescrever aqui de novo para ficar melhor para vocês verem. 8 elevado a 1/3. Como é que a gente faz? Coloca na raiz a base, que é 8, primeira parte. Segunda parte, é uma raiz de qual ordem? Olha para cá, é 3, então uma raiz. Então é uma raiz cúbica. E qual é o expoente? Olha aqui para cima, 1, então expoente 1. De novo, expoente 1, a gente nem precisa estar escrevendo, beleza? Essa raiz aqui já é exata, então eu já vou calcular. A gente já viu na outra tela, né, na hora que eu estava fazendo os exemplos, que a raiz cúbica de 8 é 2. Porque se você multiplicar o 2, né, ele aparecendo 3 vezes na multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, isso é igual a 8. Por fim, tem a letra C. Vou até colocar a letra C aqui mais para cima. É 32 elevado a menos meio. Repara que a sua fração lá do expoente está um pouquinho afastado, né? Vamos colocar aqui mais próximo. Repara que a sua fração do expoente é negativa. Então, o primeiro que eu vou fazer é o que a gente viu no início dessa aula. Quando o expoente é negativo, eu vou inverter. Então, vai ficar 1 sobre 32 elevado a meio. Ok? Agora eu vou calcular a potência racional, com o expoente racional aí. Então, vai ficar 1 sobre a raiz do 32, ok? E aí, a ordem da raiz é 2. E o expoente é 1. De novo, expoente 1, não vou nem precisar colocar aqui. Então, fica 1 sobre a raiz quadrada de 32. 32 não tem raiz exata, só que é um número grande. Então, a gente pode simplificar essa raiz. E também a gente pode tirar essa raiz do denominador, porque o normal é não ter raiz no denominador, tá? Então, até aqui foi a parte de potência. Fechamos a letra C. O que eu vou fazer agora é para relembrar um pouquinho aí algumas coisas de raiz que a gente já aprendeu também nas aulas de raiz, geralmente lá no 9º ano. Então, para simplificar, você fatora o 32. Fatorando, vamos por 2, vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 de novo vai dar 1. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 5. Lembrando daquilo que eu falei, que a raiz anula potência, aqui não vai anular o 5. Mas se você perceber, eu posso ter 2 ao quadrado, aí vai anular. 2 ao quadrado também. Então, eu vou escrever para vocês visualizarem, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, tá? Que aí eu consigo estar anulando algumas coisas com a raiz. Esse 2 com a raiz e esse 2 aqui também com a raiz. Então fica 2 vezes 2 vezes a raiz de 2, porque esse cara aqui está sozinho, então
eu não tenho como anular ele, não tem como cancelar com a raiz. 2 vezes 2 é 4, isso daqui é 4 raiz de 2. Então, isso daqui que eu fiz é só para simplificar a raiz, tá? Fica 1 sobre a raiz, 4 vezes a raiz de 2, ok? Que aí eu não preciso ficar com uma raiz com um número tão grande. Por exemplo, se eu já sei o valor da raiz de 2, é só multiplicar 4 vezes esse valor. Se eu não souber, se eu não fizesse isso, eu teria que ainda determinar um valor aproximado para a raiz de 32. Isso daqui é muito útil, principalmente mais à frente, quando a gente tiver muitas questões envolvendo raiz, situações, para a gente não precisar ficar calculando tudo quanto é raiz que aparece. Então a gente simplifica, que aí a gente já tem algumas raízes básicas e usa esses valores, tudo bem? E a outra coisa que eu falei que a gente também pode fazer aqui é não deixar a raiz no denominador. É o processo que a gente chama de racionalização. Como é que a gente faz esse processo? É só multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador onde tem a raiz. Como o denominador que está com a raiz aqui é 4 vezes raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4 vezes a raiz de 2. 1 vezes 4 raiz de 2 continua a mesma coisa, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E aqui não, a gente vai multiplicar, ó, número com número, 4 vezes 4, 16, raiz com raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz do número 4, certo? Por fim, vamos simplificar. Eu posso simplificar o 4 pelo 16, porque 4 dividido por 4 é 1, e 16 dividido por 4 é 4. Então vai ficar raiz de 2 sobre 4 vezes a raiz do 4, que eu sei que é 2. Então 4 vezes 2, 8. Então, por fim, eu fazendo todos esses processos, simplificando, racionalizando, eu tenho aí como resultado dessa potência raiz de 2 sobre 8, ok? Lembrando que todo esse processo que eu fiz aqui agora, ó, são elementos de radiciação, não é algo que eu estou revisando aqui nessa sequência, né? Eu estava falando de potência, mas a gente precisa de radiciação em algumas situações, por isso que eu aproveitei esse exemplo para lembrar como é que a gente simplifica e como é que a gente faz também a racionalização. A hora que surgir algum item desse, a gente pelo menos aí já relembrou esse pedaço. Mas o foco mesmo dessa aula, o que eu quero principalmente aí que vocês tenham compreendido é a potência com expoente inteiro, que a gente precisa inverter, e a potência com expoente racional, que a gente transforma em uma raiz. Tá? Esse é o foco dessa nossa aula de hoje. Se a gente tiver muito problema aí com a parte de raiz, aí a gente faz uma aula para falar só sobre raiz, só sobre simplificação, sobre racionalização. A gente pode ver aquela outra parte ali, né? Essa outra parte aqui, com calma, em uma outra sequência de aulas sobre o assunto. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a parte de potência. A gente está encerrando a parte de potência. Se você ainda tem alguma dúvida com relação à potência, se você tem algum comentário a fazer, pode deixar aí, pode mandar para mim que eu vou estar dando uma olhada, vou estar respondendo assim que possível. E se você acha aí que é interessante ter uma aula de raiz, de radiciação para o futuro, para relembrar esses outros itens, você também pode estar comentando que a gente pode ver isso sem problema nenhum, com mais calma para as próximas semanas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aula de potenciação. Espero que vocês tenham relembrado bastante coisa, que vocês tenham entendido bastante coisa. E se ainda não, você pode estar revendo todas as aulas, revendo os exemplos. E o que eu sempre falo, pratiquem,
façam sempre exercícios, porque não adianta só ouvir, só escutar, só ver. Tem que colocar a mão na massa. Matemática se aprende praticando. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.